Olá pessoal, Alípio Dias por aqui e nesse vídeo a gente vai conversar sobre um tema que gera muita discussão, que são as criptomoedas. Elas são uma grande oportunidade ou um risco que deve ser evitado? Tá? A gente vai analisar então os principais pontos das criptomoedas, dos criptoativos, né? Incluindo como elas funcionam, como que você faz para investir, os benefícios, os riscos envolvidos, tudo isso é importante para que você saiba antes de comprar a sua primeira moeda, tá? Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. O que são então criptomoedas, tá? Na definição, são moedas digitais, né, que se utilizam da criptografia para garantir transações seguras, tá, e transparentes na criação de novas unidades. Se a gente pegar no contexto histórico, a criptografia existe há muito tempo, inclusive era uma ferramenta utilizada na guerra, né, para evitar que o exército inimigo soubesse o que o exército que estaria atacando, as suas mensagens fossem entendidas pelos inimigos. Então naquela época já se usava muito a criptografia. Isso se evoluiu ao longo do tempo e hoje a gente tem as moedas que se utilizam dessa tecnologia que evoluiu ao longo do tempo para que as suas transações sejam realizadas, né, de forma transparente e seguras. As criptomoedas elas utilizam o processo ou a rede que é chamada de blockchain, tá? Então o blockchain ele é como se fosse um livro-razão, um livro contábil no qual os participantes desse processo, dessa maneira que eu vou chamar, eles registram as transações de maneira transparente e segura. Então esse grande livro registro, no qual os participantes ou mineradores, que talvez você já tenha ouvido falar, registram as transações. Isso é garantido que as transações ocorram de maneira segura e transparente, tá? A principal criptomoeda que a gente tem no mercado hoje é o Bitcoin. Só que a partir dela a gente também tem outras criptomoedas, né? Então eu utilizo a plataforma do BTG Pactual. Só na plataforma do BTG a gente tem 32 moedas disponíveis, mas tem um monte aí disponível no mercado que você pode comprar. Tá? A gente também tem as stablecoins, que são moedas que são pares ou pareadas a outras moedas. Por exemplo, tem uma stablecoin de dólar, né? Então se você quer se posicionar em dólar, ao invés de comprar moeda direto, você pode comprar uma criptomoeda que representa a volatilidade do dólar. Então isso é uma stablecoin. Tá? Então a gente também tem as meme coins, né? Que são algumas outras moedas que foram criadas e também tem trazido muita volatilidade para os investidores. Então é importante que você conheça as principais moedas, as stablecoins e as meme coins. Aí eu falo para você conhecer, para que você fique de fora dessas moedas, tá? E quais são as oportunidades que a gente pode encontrar nesse mundo das criptomoedas? Primeiro, e o inegável potencial de valorização. Então quem comprou o Bitcoin lá atrás, né, percebeu que teve uma gigantesca valorização ao longo do tempo. Eu lembro que quando o Bitcoin foi lançado, lá no começo, alguns sites você ganhava uma moeda, né? Você ganhava o Bitcoin e ao longo do tempo se valorizou bastante, né? Então por isso que tem essa oportunidade, a valorização ao longo do tempo. Claro que a gente não sabe se isso vai continuar ocorrendo, existe uma expectativa do mercado para que a moeda continue se valorizando ao longo do tempo, e você tem essa oportunidade, né, que é a potencial valorização das criptomoedas. Aqui em especial o Bitcoin, como eu comentei, mas as outras também têm altíssimo potencial de valorização. Outro aspecto importante que torna o Bitcoin ou a criptomoeda uma oportunidade é a descentralização, né? Porque as criptomoedas elas são descentralizadas do mercado financeiro tradicional. Então a gente não tem um governo que controla ou emite mais moedas, inclusive o próprio Bitcoin ele tem um limite de emissão, e você também não tem nenhum governo controlando as transações. Então eu consigo transferir o Bitcoin, uma moeda minha, para uma outra pessoa sem que o governo faça esse controle, tá? Então ele não está na mão de bancos ou governo, né? Mas sim da própria comunidade do Bitcoin. Claro que a depender da ferramenta que você utiliza para comprar, talvez você tenha esse registro. Por exemplo, eu compro as criptomoedas através do BTG Pactual. Então, as minhas moedas estão custodiadas no BTG.
é o BTG que faz as guardas dela para mim. Então, de certa forma, o banco sabe, o governo sabe que eu tenho essas posições junto ao BTG Pactual. Hoje, quando você compra e faz custódia própria, você também precisa declarar que você tem essas moedas sobre sua guarda. Mas se você transfere de uma pessoa para outra, você não vai se utilizar do sistema financeiro tradicional, tá? Outra coisa também, uma outra oportunidade que as criptomoedas trazem, é a facilidade de transação, tá? Então você consegue fazer transações rápidas, de baixo custo, transferir de uma pessoa para outra, inclusive de qualquer parte do mundo, tá? Então você consegue comprar a criptomoeda hoje aqui na sua cidade e você vender ela do outro lado do mundo, caso você queira, tá? Sem a necessidade dos intermediários, como eu mencionei anteriormente. E outra coisa, uma outra oportunidade é a inovação. Depois da criação da internet, o Bitcoin ou as criptomoedas, elas são configuradas, né, como a maior inovação da humanidade depois da internet. É um produto, um processo bastante inovador e a cada nova moeda ou a cada novo projeto que vem se desenvolvendo, vem configurando como sim uma oportunidade para que você monte suas posições, tá bom? E ele vai te dar oportunidade também para explorar essas tendências tecnológicas que vêm se apresentando no mundo, tá? Essas são as oportunidades que eu listei para vocês, mas quais são os riscos das criptomoedas, né? Como eu mencionei, o potencial de valorização, que é o que se espera ou que ocorreu até agora, lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futuro, mas se tem um outro risco também, é um risco de volatilidade. As criptomoedas apresentam uma volatilidade muito grande. Do dia para a noite ela pode subir 300%, 400%, mas também pode cair com essa mesma força, tá? Com essa mesma intensidade. Então isso pode ser muito perigoso, principalmente para aqueles investidores que estão despreparados. A gente pode encontrar hoje exemplo de pessoas que venderam casa para comprar criptomoedas, né, venderam seu carro ou montaram uma posição concentrada também em criptomoedas, que não é algo recomendado, tá bom? Regulação e legalidade, esse é outro aspecto importante, porque como eu mencionei que as criptomoedas são descentralizadas, ela não está sob controle de algum governo, então isso também pode ser um risco, né? A regulação dela, porque a comunidade também não pretende que isso seja regulado, né? Mas a gente vê muitos golpes, né? Então, principalmente golpes com pirâmides financeiras. Infelizmente, as pessoas se utilizaram da tecnologia do Bitcoin, porque se valorizou ao longo do tempo, e aí fica fácil trazer um discurso também no qual você entra numa pirâmide financeira, tá bom? Lembrando que todo investimento ou toda posição que você monte, até porque a criptomoeda não necessariamente é um investimento, é uma posição, na minha opinião, né? A não ser, ou ela pode ser uma posição que você esteja montando, assim como você comprou dólar, por exemplo, ou então que você esteja fazendo trade, pegando a volatilidade e a especulação do mercado, tá? Mas todo investimento que você faz é pautado no tripé: segurança, liquidez e rentabilidade. Então cabe esse disclaimer aqui nesse vídeo. Se alguém te oferecer algo, não, é criptomoeda, é seguro, na hora que você quiser, você tem acesso ao seu capital, pode ficar tranquilo que é seguro. Outra coisa, você tem liquidez, na hora que você quiser, aperta um botão e o dinheiro está disponível para você. E outra, eu te garanto uma rentabilidade de 2%, 3% ao mês. Se alguém te oferecer essas três coisas ao mesmo tempo, fuja, porque provavelmente é uma pirâmide financeira, tá? Não tem como um ativo altamente volátil te entregar essas características. Então, liquidez, segurança e rentabilidade, cabe aqui chamar atenção para esse aspecto, tá? Então, chamei atenção aqui também para fraudes, né? E risco de perda total, porque, como eu mencionei no começo do vídeo, a gente tem algumas meme coins, que são essas moedas que foram criadas, talvez sem fundamento. E eu já vi casos na internet que foi criado até um CEO, tá? Pegaram uma foto qualquer de uma pessoa na internet, falaram que ele era o CEO daquela moeda, que ele era o criador, mas de fato nem existia aquilo. E as pessoas perderam muito do seu capital. Então existe esse risco, tá? Principalmente algumas moedas que são projetos experimentais, você corre esse risco de perder todo esse capital, ou às vezes nem assim, uma invenção ou uma fraude, tá? É simplesmente porque o projeto falhou completamente. Então alguém de fato identificou uma oportunidade tecnológica,
criou um projeto e esse projeto falhou, sim, você pode perder todo o seu dinheiro, tá? Agora, eu quero trazer para vocês aqui algumas considerações para quem começou a comprar criptomoedas, para quem começou a investir. Diversificação, tá? Você pode procurar por diversificar seu portfólio. Como eu mencionei, eu utilizo o BTG Pactual e no BTG a gente tem 32 moedas que são negociáveis 7 dias por semana, 24 horas por dia. E lá você pode, lá também tem uma carteira recomendada e você pode copiar aquela carteira, contratar a carteira recomendada ou montar a sua. Olha, eu vou escolher aqui 2, 3, 4 moedas para diversificar minha carteira de investimento. Embora, se você observar historicamente, geralmente quando o Bitcoin sobe, as outras também sobem, tá? Só que, e quando o Bitcoin cai, geralmente as outras caem. Só que a magnitude tem sido, ou a intensidade tem sido diferente. Então, às vezes o Bitcoin sobe 1%, mas outra moeda sobe 15%, 12%, tá? Então, ter uma carteira diversificada e bem calibrada pode ser interessante também. Outra coisa, estudo e informação. Então, antes de você comprar, primeiro, o que é o Bitcoin? Entender a tecnologia. Dentro da plataforma do BTG tem um paper explicando o que ela é, como funciona. Tem um paper de todas as moedas que estão sendo negociadas ali, tá? Então, você conhecendo a fundo, isso vai te dar segurança e confiança de você estar comprando essa moeda. Além disso, o custodiante é o próprio banco BTG Pactual. Então, você tem a confiança e a segurança que se amanhã ou depois você quiser vender, as suas moedas vão estar ali custodiada por um dos maiores bancos que a gente tem no nosso país, tá? Atenção também ao perfil de risco, tá? Porque talvez você esteja comprando algo que seja inadequado ao seu perfil. Como você se sentiria se você comprasse, por exemplo, R$1.000 em Bitcoin e do dia para a noite você visse lá que tem R$800 ou R$500? Porque a volatilidade é muito grande, como eu comentei com vocês. Volatilidade é esse sobe e desce dos preços, tá? Então, se essa perda de 50%, 80% te incomoda muito, talvez esse tipo de investimento, talvez não. Ele não é para você porque ele vai ser muito volátil, tá? E se você também identificou que você tem o perfil adequado, aí cabe calibrar o tamanho da posição que você vai montar, tá? Então, imagina que você tem um patrimônio de X reais, eu vou colocar só 1%, 5%, 8%, 10% da minha carteira nisso, e não uma posição muito grande, né? Tipo 40%, 50%, 70% de todo o meu capital em um único investimento, tá bom? Quero trazer aqui agora uma conclusão. Enfim, é uma oportunidade ou um risco? A resposta depende de você, tá? Então, se você acha que esse tipo de investimento é adequado para os seus objetivos, para o seu perfil de investidor, sim, pode ser uma oportunidade, tá? Eu percebo que tem muita gente comprando porque não quer ficar de fora de uma potencial valorização, só por isso. Mas se você não sabe o que você está fazendo, se você não sabe o que está comprando, de repente pode ser melhor ficar de fora e não perder dinheiro, não tem problema nenhum nisso, tá? Oportunidade o mercado sempre tem. Então, poxa, mas a moeda valorizou 50%, eu fiquei de fora. Tem ações também que valorizaram isso e você naturalmente ficou de fora, tá? Então procure entender as criptomoedas, o porquê que elas foram criadas, como funciona, quais são as tendências dessa tecnologia. E aí você entendendo que é realmente interessante, legal, considere ter isso em seu portfólio, tá? O mais importante é você fazer uma análise cuidadosa e estar preparado, né, para os altos e baixos que essa tecnologia ou que essa moeda possa trazer para sua carteira, tá? Agora eu gostaria que você comentasse aqui comigo. Você já compra criptomoedas? Qual criptomoeda que você compra? Qual tem sido a sua rentabilidade com isso? Você tem ganho, tem perdido, tem aproveitado esse momento de queda ou não tem ficado de fora? Deixe aqui os seus comentários. O seu comentário pode ajudar uma outra pessoa que está pensando em comprar esse ativo e colocar em carteira, tá bom? Se esse vídeo foi interessante para você, por favor, se inscreva aqui no canal e deixe os seus comentários, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.